e brutal. Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, a tensão em torno do Estreito de Hormuz atingiu o coração do comércio global de energia. Essa passagem é uma das mais vitais do planeta. Quando ela trava, o impacto corre primeiro para a Ásia, que depende fortemente do petróleo do Oriente Médio. E a China está no centro dessa dependência. Mesmo com reservas, refinarias estatais e capacidade de manobra, Pequim viu o risco subir rápido demais para continuar fingindo blindagem. A diplomacia chinesa passou a pedir contenção e a rejeitar qualquer bloqueio em Hormuz. Quem está no centro desse terremoto? De um lado, o Irã, transformado em foco militar, energético e logístico da crise. Do outro, a China, maior importadora de petróleo do mundo e compradora dominante do petróleo iraniano transportado por mar. Dados reunidos pela Reuters mostram que em 2025 a China comprou mais de 80% do petróleo embarcado pelo Irã, com média de 1,38 milhão de barris por dia. Isso representou cerca de 13,4% de tudo que a China importou por mar. Essa é a chave da história. Pequim não usava o petróleo iraniano como complemento, usava como muleta estratégica para manter custo baixo, margem apertada em pé e exportação competitiva. Onde essa pancada aparece primeiro? Em Shandong, nas refinarias independentes conhecidas como teapots. São elas que compravam petróleo mais barato, processavam rápido e abasteciam uma parte importante da máquina industrial chinesa. Durante anos, o petróleo iraniano chegava com desconto de até 8 a 10 dólares por barril em relação ao Brent. Isso fazia toda a diferença para quem vive de margem curta. Só que, depois da guerra, essa vantagem evaporou. Em abril, refinarias chinesas passaram a pagar prêmio de 1,5 a 2 dólares acima do Brent por cargas iranianas, algo quase impensável pouco tempo antes. O que era colchão virou sufoco. O que parecia inteligência virou dependência. Como esse choque chega ao chão da fábrica? Chega pela conta do refino, do transporte, do plástico, do combustível e do custo de produção. No fim de março, a Reuters informou que refinarias independentes da China planejavam reduzir o processamento em abril para perto de 50%, abaixo dos 55% recentes, justamente porque o petróleo encareceu e a demanda doméstica continuou fraca. Em paralelo, o governo chinês mandou parar novos contratos de exportação de combustíveis e tentou segurar embarques já acertados. Depois, ampliou o bloqueio de exportações de gasolina, diesel e querosene de aviação. Quando um regime desse porte segura combustível dentro de casa, a mensagem é forte. Pequim entrou em modo de contenção de danos. Por que isso é tão grave para Xi Jinping? Porque a propaganda da chamada economia fortaleza vendia a ideia de um sistema capaz de suportar choques externos sem dobrar. Só que o que a crise mostrou foi o contrário. A China não foi bombardeada, não entrou formalmente na guerra e ainda assim viu custo subir, margem encolher e confiança abalada. Reuters resumiu isso ao mostrar que as exportações chinesas perderam força em março justamente por causa do choque de energia e da ansiedade global causada pela guerra. As exportações cresceram só 2,5%, enquanto as importações dispararam 27,8%, cenário que pressiona a balança comercial e corrói a sensação de controle. Esse abalo não parou no petróleo. Ele começou a contaminar outros setores críticos. Um dos casos mais delicados foi o do hélio, gás essencial para a fabricação de chips, equipamentos médicos e componentes de alta precisão. Reuters informou em março que a escassez de hélio, agravada pela interrupção de parte do processamento de gás no Catar, já estava atingindo a cadeia de tecnologia. Em alguns casos, os preços à vista dobraram. Isso é devastador para a China porque atinge justamente a área que Xi apresenta como o futuro da nação. Semicondutores, eletrônicos avançados, inteligência artificial, veículos elétricos e indústria de alto valor. Sem insumo estável, o discurso de autossuficiência vira discurso de emergência. E quando a energia aperta, o problema se espalha como fogo em capim seco. Não é só a refinaria que sofre. Sofrem as petroquímicas, as montadoras, os fabricantes de eletrônicos, os exportadores e os trabalhadores.
Reuters informou ainda hoje que a guerra provocou uma das piores rupturas recentes na oferta global de energia, com forte destruição de demanda no curto prazo e paralisações em refinarias asiáticas. Também nessa semana, a Reuters destacou que o alumínio passou por um choque de oferta descrito como um cisne negro, com preços alcançando máximas de 4 anos. Isso mostra que a crise do Irã não ficou parada no barril, ela passou para os metais, para o frete, para o seguro e para a cadeia industrial inteira. Xi ainda tenta reagir, mas essa reação já nasce com cara de improviso. Pequim correu para usar estoques, redistribuir cotas de importação, segurar exportações e administrar o dano político. Há sim uma proteção parcial. A Reuters mostrou que a China tem reservas suficientes para cobrir meses de importações que normalmente passam por Hormuz, mas reserva compra tempo, não restaura vantagem. Reserva reduz pânico, mas não devolve o desconto do petróleo iraniano. Reserva ajuda a evitar colapso imediato, mas não apaga a verdade mais dura. O modelo chinês ficou dependente de um fluxo barato e vulnerável demais para continuar sendo chamado de fortaleza sem levantar dúvida. Existe ainda um segundo problema, mais silencioso e talvez mais perigoso para o regime. Quando a China segura exportações, reduz refino e passa a trabalhar com um insumo mais caro, parte da pressão é exportada para o resto do mundo. Isso afeta compradores, contratos, prazos e preços em outras nações. O que começou nas águas próximas ao Irã atinge cadeias produtivas muito longe dali. Empresas compram mais estoque por medo, cancelam pedidos, renegociam contratos e buscam fornecedores alternativos. Nesse cenário, a China perde uma parte do encanto, que manteve sua fábrica como centro do planeta. Se o comprador passa a enxergar risco demais em Pequim, o estrago deixa de ser só conjuntural e vira desgaste estratégico. É por isso que Xi Jinping ficou impotente, ficou sem uma resposta limpa. Se estimular demais a economia, corre o risco de inflamar preços e piorar desequilíbrios. Se segurar demais, a desaceleração aperta, a indústria perde força e o discurso de poder absoluto perde brilho. No fim, a guerra está mostrando que a China apostou pesado demais em energia barata e uma rede externa que parecia segura, mas não era. O resultado é claro: Pequim está exposta. E para um regime que construiu sua força sobre a imagem de controle total, essa exposição já é um golpe brutal. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade